Meu nome é João, eu sou psicólogo, eu sou o dono da página Doutor Psicólogo. É, eu raramente venho assim falar alguma coisa em vídeo, mas eu vejo que a mídia tem falado muito sobre essa questão de suicídio nos últimos tempos. A gente tem essa série que está passando aí na televisão, na Netflix, e também sobre essa divulgação do jogo da baleia azul. Eu acho que o que a gente tem que parar para prestar um pouco mais de atenção é o fato de que a gente está tentando avaliar pessoas que têm uma doença, que é a depressão, que têm tendências suicidas, tentando avaliar essas pessoas como se fossem pessoas iguais a gente, que têm uma cabeça normal e questionam a realidade que a gente vive de forma normal. Essas pessoas, elas têm uma visão meio deturpada das coisas que acontecem ao nosso redor. E elas sofrem muita influência dessa mídia. Normalmente, uma pessoa que comete um suicídio, ela está tentando mandar uma mensagem, né? E essa mensagem, muitas vezes, pode ser uma mensagem de vingança, ou uma mensagem tentando provar alguma coisa para alguém. E entendam que quanto mais pessoas virem essa mensagem, a sensação que ela vai ter é de que, na verdade, ela atingiu o objetivo dela. Ela vai ter mais pessoas falando sobre o assunto. Ela vai achar que a morte dela teve uma razão e que essa razão foi atingida. Pessoas vão falar sobre o problema dela. Divulgar muito essas notícias em Facebook, em WhatsApp, falar sobre quem morreu, divulgar o nome dessas pessoas, cartas das pessoas que cometeram suicídio, tudo isso, aos olhos de alguém que está com o psicológico, vamos colocar entre aspas assim, normal, essa pessoa ela não vai ser afetada e vai tentar tirar um proveito com relação a isso, de olha, o que eu poderia fazer da minha vida para eu nunca cair nisso, ou que bom que isso não acontece na minha família. Mas aquelas pessoas que têm uma tendência, uma doença, ela vai ver nessas cartas, nessas divulgações, uma forma muito grande de tentar pensar no sentido de vou fazer a mesma coisa, ela vai ganhar força. Não é porque o cara é adolescente, não é porque a menina é adolescente que ela tem tendência suicida. Não é isso, a mídia muitas vezes fala de um jeito equivocado. Não é todo adolescente que vai assistir esse seriado e que de repente ela vai querer se matar. Não é a maior parte das pessoas, mas algumas pessoas vão querer sim. Porque o seriado, né, alguns posts estão dizendo isso, ele não, em nenhum momento ele mostra que existem saídas, que isso é uma doença, que existe forma da gente sair dessa. E que na verdade não é uma forma de você se vingar. As pessoas pensam, com a mente deturpada, pensam no sentido de que vai vingar alguma coisa. E o seriado mostra muito bem isso. Não estou criticando o seriado, mas eu estou tentando criticar o que ele pode estimular nas pessoas que têm uma tendência a isso. A mesma coisa é essa história do jogo da baleia azul. Ficar falando disso o dia inteiro, a mídia ficar falando disso o dia inteiro, não faz com que as pessoas não queiram fazer. Faz exatamente o contrário. A pessoa que tem o pensamento deturpado, ela vai querer saber um pouco mais para tentar então ganhar força nisso, para aí sim ter uma desculpa para cometer o ato, para não ser um ato em vão. Então, pelo menos, ela fez parte de alguma coisa. É difícil para as pessoas que não têm esse pensamento doente entender o quanto isso pode ser prejudicial. Mas, João, então o que fazemos num caso assim? A gente tem que se informar sim, a gente tem que saber que isso existe, mas não é assistindo nos programas da televisão, não é ficar divulgando todos os dias o número de pessoas que estão morrendo com relação a isso. É você saber quais são os sintomas de uma pessoa com tendências suicidas, né? É observar os nossos filhos. O que está acontecendo muito é que os pais, nesse dinamismo do dia a dia, estão deixando de observar o que os filhos estão fazendo, saber o que eles estão assistindo, qual é a relação que ele está tendo com o grupo social dele. Essa história de, nossa, existe a privacidade do meu filho. Pessoal, tem coisas que o adolescente ainda não está muito claro para ele essa questão da privacidade. Ele não sabe, ele tem um sentimento de onipotência muito grande, de achar que ele é capaz de fazer tudo e que nada vai dar errado com ele. Então os pais têm a obrigação de estar em cima sim, de ver o que está acontecendo com os filhos. Imagina uma pessoa num determinado estado aí, que não vem ao caso dizer para não criar
mais polêmica com o assunto, conseguiu fazer um santuário dentro do próprio quarto, com estátuas e coisas escritas na parede, que eu tenho certeza que isso não foi de um dia para o outro. E ninguém viu isso acontecendo. A gente está deixando muito essa história das privacidades, né? Existe a privacidade boa, mas existe uma privacidade que a gente tem que observar, tem que olhar os nossos filhos, a gente tem que olhar com relação às marcas, a gente tem que saber aonde nossos filhos vão, com quem eles vão, o que eles estão fazendo, tudo está se tornando muito normal. O estímulo à bebida é muito cedo, o estímulo à droga muito cedo. Então os pais têm que estar mais ligados com relação a isso, têm que se preocupar um pouco mais com isso. Eu acho que a responsabilidade, sim, é muito dos pais de observar os seus próprios filhos. Critica-se muito as escolas, colocando a culpa nos professores, que os professores não estão sabendo educar direito os vossos filhos. Os filhos são de vocês. Então saibam um pouco mais como que é o comportamento de uma pessoa que possa cometer um suicídio. Saiba com quem seu filho sai, saibam se ele usa algum tipo de substância que possa ser ruim ou nociva para ele. Lembro muito bem da época que minha mãe pegava a minha roupa para cheirar, para saber o que é que eu estava fazendo. E nem por isso ela estava invadindo de algum jeito a minha privacidade. Ela estava sendo preocupada de tentar criar o filho dela. Eu acho que o que está faltando hoje para os pais é isso, criar os seus filhos. Ter filhos significa abrir mão de muita coisa na vida da gente. Então está na hora da gente parar de ficar justificando e criticando tudo o que acontece fora da nossa casa como os causadores dos problemas dentro da casa da gente. Suicida sempre existiu e sempre vai existir, isso é uma doença. Não é porque existe um jogo ou não existe um jogo que a pessoa vai deixar de cometer o ato. O que precisa acontecer é como que estão as relações dentro da nossa própria casa. Como estão as relações entre pais e filhos. Se os pais estão deixando um pouco os celulares de lado para poder observar quando seus filhos estão chamando atenção. Quando seus filhos, quando são crianças, saem num restaurante junto com os pais. Se os pais botam um celular para ele ficar assistindo em vez de desenvolver uma relação ali. Ah, mas se meu filho não tiver com o celular, ele não deixa a gente jantar à noite. Poxa, então para que você teve filho? Eu acho que a gente criar não é fácil, não é só colocar uma tigelinha com uma ração e uma água ali que a própria criança vai lá e vai se alimentar. A gente tem que observar, a gente tem que estar do lado, a gente tem que ter um limite, mas a gente tem que ter liberdade, mas uma liberdade assistida. Nem sempre a criança tem noção do que é bom ou o que é ruim para a vida dela, ou que pode ser nocivo para a vida dela. Então, pais, abram seus olhos, estejam mais presentes. Eu acho que esse é o meu recado para essa questão da Baleia Azul, esse é o meu recado com relação a essa série. Estejam do lado dos seus filhos, saibam que eles assistem, conversem com eles. Esse sim é a grande resposta para a maior parte dos problemas nas vossas relações. Conversa, diálogo. Repara se em casa você não está deixando de dar atenção e saber exatamente o que está acontecendo na sua casa com os seus filhos. Certo? Um grande abraço.